O terapeuta, um homem chamado Greg Olsen, acabara de terminar suas acusações ensaiadas contra mim, suas palavras ecoando na minha sala de estar. Susan, minha esposa, então se virou, seu rosto uma máscara que eu não reconheci. Daily, disse ela, sua voz um instrumento plano e desconhecido. Você precisa ir embora. Abby não está mais segura com você aqui. Meu mundo, aquele que eu construí com mãos calejadas, desmoronou. A assinatura final na conta Miller tinha sido precisa e decisiva. $500.000 garantidos. Um testemunho de meses de cultivo cuidadoso e noites em claro debruçado sobre planilhas. Daly, sentindo o peso do sucesso do dia, decidiu não ficar para os habituais drinks de sexta-feira à tarde. Queria ir para casa. Susan apreciaria a chegada antecipada. Uma noite tranquila após a rotina exaustiva da semana. Uma surpresa, pensou ele. Poderia ser exatamente o que precisavam. Ele conduziu seu sedã pela rua Elm, passando por gramados impecáveis e casas coloniais idênticas. Cada uma um monumento à aspiração suburbana. Sua própria casa, um sobrado amarelo claro com venezianas verde escuras, surgiu à vista. Imponente. Ele havia investido 20 anos para pagá-la, para transformá-la em um lar. Um bom lar, acreditava ele. Um lugar sólido e confiável. Ao entrar na garagem, sentindo o cascalho ranger sob os pneus, sentiu uma onda familiar de satisfação. A grama estava recém-cortada. As roseiras que Susan cuidava começavam a florescer, suas pétalas rosa claras desabrochando na brisa amena de maio. Desligou o motor e o silêncio repentino da tarde o envolveu. Então ele viu um Audi preto e elegante estacionado na garagem, meio escondido atrás de sua bancada de trabalho. Não era o sedã de Susan, nem o hatchback surrado de Abby, e certamente não era a caminhonete do vizinho. Um carro desconhecido. Um arrepio começou na base de seu pescoço, um pequeno nó frio de inquietação que começou a se espalhar. Ele estava parado perto da porta dos fundos, procurando as chaves quando as ouviu. Vozes, sussurradas, urgentes. A de Susan, inconfundível, embora tensa. A de Abby, num tom mais agudo e rápido que ele não conseguiu identificar. E então, a voz de um homem, baixa e firme, com uma cadência tranquilizadora. O nó se apertou. Olá, Dale chamou. Sua voz talvez um pouco alta demais, um tanto forçada. Ele ajeitou a pasta, o couro quente contra a palma da mão. A casa ficou em silêncio. Instantaneamente. A súbita ausência de som foi mais perturbadora do que os murmúrios anteriores. Ele esperou 10 segundos inteiros e então ouviu de novo. Sussurros, agora mais suaves, conspiratórios. Franziu a testa. Empurrou a porta dos fundos, entrando na cozinha, o linóleo frio sob seus sapatos de trabalho. Ele as encontrou na sala de estar. Susan e Abby estavam sentadas rigidamente no sofá, de frente para um homem de terno cinza escuro que ocupava a poltrona que Dale geralmente reservava. A sala parecia arrumada, como uma cena. Susan estava com as mãos juntas no colo, os ombros curvados. Abby, sentada na beirada da almofada, parecia pálida. Dale, disse Susan com a voz monótona, sem o calor habitual. Você chegou cedo em casa. Seus olhos percorreram o rosto dele, desviando-se rapidamente para um ponto logo acima do ombro esquerdo. Ele pousou a pasta perto do cabide, o baque surdo ecoando no silêncio pesado. Disse ele, tentando injetar um pouco de alegria, um pouco de normalidade no ambiente. A conta da Miller foi encerrada. Pensei em fazer uma surpresa para vocês dois. Ele olhou para o homem de terno que não se mexera, não reconhecera sua presença, além de um breve olhar avaliador. Interrompi algo importante? O ar no quarto pareceu ficar mais denso. Dale sentiu uma pressão palpável contra a pele. Abby se mexeu, seu olhar finalmente encontrando o dele. Não era o mau humor adolescente de sempre, nem mesmo a revirada de olhos habitual. Havia algo mais ali, algo que ele não conseguia identificar, um lampejo de medo, rapidamente mascarado pelo que parecia puro e genuíno desprezo. Aquilo o perturbou. Susan pigarreou. Dale, este é Greg Olsen. Ela fez uma pausa e acrescentou. O terapeuta da Abby. Um terapeuta. A palavra pairou no ar, pesada e inesperada. Dale estendeu a mão instintivamente. Um gesto de cumprimento educado. Prazer em conhecê-lo, Sr. Olsen. O olhar de Olsen permaneceu firme, sem piscar. Ele não fez nenhum movimento para pegar a mão de Dale, apenas ofereceu um leve aceno de cabeça quase imperceptível. Suas mãos permaneceram entrelaçadas sobre os joelhos,
sua postura impecavelmente imóvel. Preciso ir, disse Olsen, com a voz calma e profissional. Acho que vocês precisam conversar em particular agora. Ele se levantou com um movimento elegante e contido e pegou um fichário de couro fino na mesa de centro. Susan, Abby, conversaremos na semana que vem. Deu a ambas um pequeno sorriso tranquilizador e passou por Dale sem dizer uma palavra, desaparecendo na cozinha. A porta dos fundos se fechou com um clique um instante depois. Dale ficou ali parado, com a mão ainda meio estendida, sentindo-se um tolo. Voltou-se para a esposa e a enteada. O silêncio no cômodo agora ensurdecedor. O que? Começou ele, com a voz baixa e controlada. Está acontecendo? Porque a Abby tem uma terapeuta. Os ombros de Susan se endireitaram, e uma dureza surgiu em seus lábios, uma expressão que ele não via há anos. Desde que você começou a deixá-la desconfortável na própria casa, Dale. Abby estremeceu com as palavras de Susan e respirou fundo, com a voz trêmula. Seu olhar se voltou para as mãos, que agora se apertavam na barra da saia. Quando falou, sua voz era quase um sussurro, trêmula, mas as palavras saíram com uma precisão perturbadora, como se tivesse ensaiado. Você diz coisas, Dale, sobre as minhas roupas, sobre a minha aparência, e você me toca, quando passa por mim, no meu braço, nas minhas costas, e isso não está certo. As palavras que Abby havia dito, uma ladainha calma e ensaiada, pairavam na sala como um gás tóxico. A mente de Dale ficou em branco, um ruído branco repentino e cegante abafando todos os seus pensamentos. O quê? Ele conseguiu dizer num suspiro sufocado. Nada disso aconteceu. Abby, do que você está falando? Susan ergueu a mão, um gesto brusco e desdenhoso. Sua aliança de casamento, um anel de ouro simples que ele lhe comprara 20 anos atrás, brilhava sob as luzes embutidas. Ela está falando da noite em que você chegou tarde em casa, depois daquele jantar com o cliente, afirmou Susan, com a voz desprovida de qualquer afeto. Ela estava lá embaixo, pegando um copo d'água. Você a encurralou na cozinha, Dale, disse a ela que estava crescendo muito rápido, ficando cada vez mais parecida com a mãe. Os detalhes, tão específicos, tão completamente distorcidos, deixaram Dale atordoado. Ele se lembrou daquela noite. Entrou, viu Abby, trocou algumas gentilezas e subiu as escadas. Nada mais. Susan continuou com o olhar fixo em um ponto além dele, como se estivesse lendo um roteiro invisível. Então você sugeriu uma relação especial. Disse que a entendia de um jeito que a mãe dela não entendia, e então tentou beijá-la. Uma onda de náusea subiu a garganta de Dale, um gosto amargo e metálico. Seu estômago revirou. Susan, não! Isso é mentira! Uma completa invenção, você me conhece. Como pode acreditar nisso? Implorou ele, com a voz embargada, desesperado para que ela enxergasse o absurdo, a crueldade impossível de tudo aquilo. Seus olhos, frios e duros, finalmente encontraram os dele. Eu achava que te conhecia, retrucou ela, as palavras afiadas e cortantes. Mas, obviamente, eu estava enganada. Ela não lhe deu chance de responder. Não vou deixar minha filha viver com medo na própria casa, Dale. Nem mais um minuto. Ele desviou o olhar para Abby. Sua cabeça ainda estava baixa, mas enquanto Susan falava, ele percebeu um movimento fugaz. O canto de sua boca, por um instante, curvou-se num gesto quase como um sorriso. Uma curva rápida e satisfeita, logo reprimida. A visão lhe causou um arrepio mais frio do que qualquer acusação. Não era medo em seus olhos. Era algo mais. Uma atuação calculada. Aquilo estava planejado. Isso é uma loucura! Gritou Dale, as palavras irrompendo dele, brutas e descontroladas. Abby, diga a ela. Isso não é verdade. Abby estremeceu violentamente, encolhendo-se nas almofadas do sofá, levando as mãos ao rosto. Ele é instável, mãe, murmurou, com a voz abafada, mas clara. Viu? Ele sempre fica assim quando não consegue o que quer. E Dale imediatamente se arrependeu de seu acesso de raiva. Ele viu o efeito que teve em Susan. Seu maxilar se contraiu, sua expressão endureceu ainda mais. Tentou se acalmar, forçar um tom racional em sua voz. Susan, por favor, podemos conversar? A sós. Isso é um mal-entendido terrível. Ele gesticulou vagamente entre eles, na esperança de apelar para qualquer resquício de história que ainda compartilhassem. Susan se levantou, a postura rígida como uma parede erguida entre eles. Não há nada para conversar, Dale. Não sobre isso. Sua voz era plana, definitiva. E eu nunca mais deixarei minha filha sozinha com você.
nem por um segundo. Então veio o golpe para o qual ele não estava preparado. Você precisa ir embora, disse ela com o olhar firme. Hoje à noite, arrume suas coisas essenciais. Você tem 1 hora. Atônito, Dale só conseguia olhar fixamente. Ir embora? Susan, esta é a minha casa. Nossa casa. Você não pode simplesmente me expulsar por causa disso. Ele gesticulou impotente na direção de Abby, que agora abaixara as mãos, observando-o com olhos arregalados e aparentemente assustados. Eu posso, disse Susan baixando a voz e adquirindo um tom ameaçador. E vou. Se você não for embora pacificamente, vou chamar a polícia, Dale. E aí não vai ser só uma questão de ir embora. Vai ser algo muito pior. A ameaça pairava no ar, pesada e inegável. Ele viu a fria determinação em seus olhos, a firmeza de seu maxilar. Não adiantaria argumentar com ela. Não agora. Não dessa forma. Ele passou por eles, subiu as escadas, o tapete macio sob seus pés, um conforto irônico em meio ao pesadelo que se desenrolava. Suas mãos se moveram mecanicamente pegando uma mochila no armário. Enfiou nela algumas camisetas, uma calça jeans, uma escova de dentes, uma lâmina de barbear. O ato mundano de arrumar as malas parecia surreal. O tecido de sua vida se desfazendo fio a fio. Esta era a sua casa. Aquela pela qual ele havia trabalhado, economizado, amado. Agora, ele estava sendo expulso dela, um estranho em seu próprio santuário. Lá embaixo, ele passou novamente pela sala de estar. Susan estava de guarda, uma sentinela silenciosa com o braço em volta do ombro de Abby. Abby o observou partir, com uma expressão agora indecifrável. Ele entrou no carro, o motor ligando com um ronco familiar. Deu ré para sair da garagem, as rodas rangendo sobre o cascalho, o som um adeus melancólico. No retrovisor, a casa colonial amarelo clara, sua casa parecia diminuir, um retrato do seu sonho suburbano despedaçado. As luzes lá dentro pareciam se apagar, desaparecendo no crepúsculo, levando consigo tudo o que ele pensava ter. Dirigiu sem rumo por um tempo, as ruas familiares da cidade agora estranhas, hostis. Finalmente, parou no estacionamento de um motel barato na periferia da cidade, daqueles com letreiros de neon piscando e um leve cheiro de cigarro velho. O quarto era frio, estéril, impessoal. Uma cama de casal, uma pequena televisão, um tapete fino, um contraste gritante e brutal com a vida que perdera apenas 1 hora antes. Sentou-se na beirada da cama, com a mochila ao lado, e sentiu a realidade arrepiante de sua nova existência o atingir em cheio. Os dias que se seguiram se tornaram uma monotonia desoladora e sem cor. Todas as manhãs, Dale acordava no quarto do motel, as paredes bege opressivas, as cortinas finas pouco protegendo do sol impiedoso do meio-oeste. A primeira ligação que fez foi para Stan, seu advogado, um homem que conhecia desde a faculdade, uma presença constante em diversas negociações comerciais. A voz de Stan, geralmente calma, carregava uma nova gravidade. São acusações sérias, Dale, muito sérias. Colocação de uma criança em perigo, possivelmente agressão. Você pode enfrentar acusações de crime grave. As palavras pairaram no ar, frias e cortantes. Em 48 horas, chegaram os documentos oficiais. Uma ordem de restrição temporária, solicitada por Susan. Ela o proibia de se aproximar a menos de 150 metros da casa, e nem poderia ser ainda mais devastador de ter qualquer contato com Abby. Sua própria casa, o lugar que ele havia construído, agora era território proibido. A pequena cidade, geralmente um refúgio de conforto, transformou-se num verdadeiro caldeirão. As notícias correm depressa num lugar como aquele, alimentadas por rumores sussurrados e meias-verdades. Uma simples ida ao supermercado tornou-se um suplício de olhares desviados, saídas apressadas e o silêncio inconfundível que se abatia sobre as conversas à sua aproximação. Sentia os olhares sobre si, o peso do julgamento. Já não era Dale Miller, o consultor financeiro de confiança. Era ele, o homem acusado. Sua carreira no Morgan Stanley, construída meticulosamente ao longo de 2 décadas, começou a desmoronar. Os telefonemas começaram, hesitantes a princípio, depois mais diretos. Sr. Miller, vamos precisar remarcar indefinidamente, murmurou uma assistente com a voz tensa, devido a motivos pessoais. Outro cliente, um velho fazendeiro chamado George, foi mais franco. Ouvi algumas coisas, Dale. Não posso ter meu dinheiro com um sujeito desses. A confiança, o próprio alicerce de sua profissão, estava se desfazendo. A realidade de sua ruína profissional se instalou.
fria e pesada. Então chegou a carta do banco. Suas contas pessoais, conjuntas com Susan, estavam bloqueadas. Sua conta corrente individual também estava repentinamente inacessível. Restaram-lhe apenas algumas centenas de dólares em dinheiro vivo, uma mísera reserva contra um mundo que rapidamente se tornava hostil. Tentou ligar para Susan, implorando, enviando e-mails. Cada tentativa foi recebida com silêncio. Suas ligações iam para a caixa postal. Seus e-mails retornavam, seu endereço bloqueado. A determinação dela, ao que parecia, era absoluta. Ele se sentia completamente isolado, à deriva em um mar de hostilidade. Todas as conexões, todo o conforto familiar haviam sido cortados. A traição das palavras de Abby era uma ferida aberta, mas a crença absoluta e inabalável de Susan nelas, sua transformação imediata de esposa em acusadora, foi um choque mais profundo e devastador. Será que ele realmente fora tão cego? Essa é a pior parte desses casos, Dale, disse Stan ao telefone, sua voz ecoando no quarto vazio do motel. A opinião pública condena antes mesmo que os fatos sejam ouvidos. Uma vez que uma acusação como essa é feita, as pessoas acreditam nela. O dano já está feito, independentemente da verdade. O peso desse estigma o oprimia. Até mesmo o café da manhã na lanchonete local, um ritual de anos, parecia um julgamento público. A barista, uma jovem que costumava conversar com ele sem rodeios, agora evitava seu olhar, seus movimentos rígidos. A conversa descontraída de sempre havia desaparecido, substituída por um silêncio constrangedor. Ele passou horas, dias, repassando os últimos meses em sua mente. Cada conversa com Abby, cada toque casual, cada risada compartilhada. Buscou um sinal, um momento que pudesse ter interpretado mal, um gesto que pudesse ser distorcido. Não encontrou nada. Apenas as interações normais, às vezes tensas, de um padrasto e uma enteada adolescente. Quanto mais buscava, mais vazias as acusações pareciam. Mais convencido ficava de que eram inventadas. No entanto, a sombra de possíveis acusações criminais pairava sobre ele. Stan havia explicado o processo. Interrogatórios policiais, investigações, possivelmente um júri popular. A ideia de estar em um tribunal acusado de atos tão hediondos fazia seu estômago se contrair. As noites inquietas no motel eram repletas de reprises. A voz de Abby, trêmula, mas precisa. O breve franzir de seus lábios. Ele tentava entender. Ela estava realmente com medo? Ou era algo mais? Uma atuação arquitetada por razões que ele não conseguia compreender. Ele se debatia com a terrível possibilidade de que Susan realmente acreditasse em Abby, em cada palavra condenatória. Ou um pensamento ainda mais sombrio, que a própria Susan tivesse outro motivo, uma agenda que ele ainda não conseguia enxergar, e Abby fosse uma participante voluntária, ou involuntária. Precisamos começar a construir nossa defesa, Dale, disse Stan finalmente, interrompendo seus intermináveis devaneios. Testemunhas de caráter, uma cronologia detalhada de suas interações com Abby. Qualquer coisa que mostre seu comportamento normal, sua rotina. Precisamos mostrar que tipo de homem você realmente é. O caminho à frente se estendia, longo e traiçoeiro, mas pela primeira vez em dias, Dale sentiu um leve lampejo de propósito. No pequeno e organizado escritório de Stan, Dale e seu advogado debruçaram-se sobre fotografias antigas, boletins escolares e roteiros de férias. Analisaram meticulosamente as interações de Dale com Abby, ano após ano, procurando qualquer indício de impropriedade, qualquer deslize. O que encontraram foram apenas as evidências corriqueiras dos esforços de um padrasto. Assistir às peças escolares, ensiná-la a dirigir, ajudá-la com as inscrições para a faculdade. Cuidado paterno, às vezes desajeitado, frequentemente dado como certo, mas nunca nada que se assemelhasse às acusações sombrias. Dale se lembrou do histórico de Abby. Pequenas rebeldias no início da adolescência, uma inclinação para o drama, uma tendência a exagerar histórias para chamar a atenção. Certa vez, ela culpou uma professora por reprová-la injustamente, o que levou a um alvoroço que terminou com Abby admitindo que não havia estudado. Em outra ocasião, ela alegou que uma amiga havia roubado seu colar precioso, que depois reapareceu em sua própria gaveta. Eram travessuras de adolescente, não maldade. Mas isto era diferente. Isto era monstruoso. A associada de Stan, uma jovem assistente jurídica chamada Cassie, começou a investigar o rastro digital de Abby. Ela encontrou inconsistências.
Postagens alegres nas redes sociais sobre amigos e escola, intercaladas com mudanças repentinas e dramáticas de tom que pareciam fora de contexto. Mais importante, Cassie descobriu um incidente de 2 anos antes. Abby havia acusado um ex-namorado, um estudante do último ano do ensino médio chamado Ethan, de abuso emocional após o término do relacionamento. A acusação foi pública, confusa, e Ethan quase foi expulso da escola antes que sua família apresentasse registros telefônicos e depoimentos de testemunhas que desmentiram completamente as alegações de Abby. Na época, o caso foi atribuído a dramas adolescentes, mas agora lança uma luz perturbadora sobre a situação atual. Mensagens sutis de apoio começaram a chegar dos colegas de Dale no Morgan Stanley, um aceno rápido e compreensivo no corredor, um breve, quase sussurrado, aguenta firme, Dale, de um corretor mais experiente. Ninguém o defendeu abertamente, mas suas expressões cuidadosamente neutras sugeriam que a história, da forma como circulava, também não os convencia. Eles o conheciam sua integridade meticulosa, quase entediante. Ele se pegou pensando novamente na casa, a casa colonial pela qual trabalhara a vida inteira. As reformas, o telhado novo, o paisagismo que ele supervisionara pessoalmente. Investira cada centavo que lhe sobrava naquele lugar. Agora, era apenas uma imagem em sua mente, inalcançável, guardada pelas mesmas pessoas para quem a construíra. Enquanto isso, a equipe de Stan não estava focada apenas em Abby. Eles estavam investigando discretamente as atividades financeiras recentes de Susan. As descobertas iniciais foram alarmantes. Saques incomuns e vultosos da conta conjunta de poupança nos últimos 3 meses. E, ainda mais intrigante, uma nova apólice de seguro de vida, adquirida apenas algumas semanas antes, com um valor substancial de indenização, nomeando Susan como única beneficiária. A coincidência parecia precisa demais, conveniente demais. Então, um comentário casual de um velho amigo, Ed, após um encontro particularmente constrangedor na loja de ferragens. Vi a Susan outro dia, Dale, almoçando com um cara naquele restaurante perto do desvio, aquele onde ninguém vai se quiser ser visto. O tom de Ed era cauteloso, quase de desculpas, mas a informação caiu como um baque silencioso. Não era Olsen, era outra pessoa, um restaurante discreto. Uma nova e mais fria suspeita começou a se instalar na mente de Dale, a crença imediata e inquestionável de Susan em Abby. Sua absoluta recusa em ouvi-lo, em sequer considerar seu ponto de vista. Parecia rápido demais, completo demais. Ele refletiu sobre o casamento deles, sobre as correntes subjacentes dos desejos de Susan. Ela sempre quisera mais. Uma casa maior, férias mais luxuosas, carros mais caros. Ele lhe proporcionara uma vida confortável, mas não a vida extravagante que ela frequentemente insinuava. Ela sempre insistira em mais, em uma existência mais rica e luxuosa. Seria isso, então, algo além de proteger Abby? Seria uma jogada calculada para ficar com seus bens? Stan, percebendo a mudança no foco de Dale, contratou um investigador particular. Alguém discreto, enfatizou Stan, apenas investigando atividades recentes, possíveis novas conexões. O relatório do investigador chegou rapidamente. Revelou que Susan vinha se encontrando frequentemente com um homem chamado Carl Henderson, um incorporador imobiliário local, conhecido por suas táticas comerciais agressivas e por ganhar dinheiro fácil. Ele possuía vários imóveis na cidade, principalmente unidades para aluguel, e havia comprado recentemente alguns prédios comerciais. Uma nova onda de traição, ainda mais fria que a primeira, atingiu Dale. As acusações, a carreira arruinada, a casa perdida, tudo parecia se encaixar num padrão, um plano. Não se tratava apenas de proteger uma filha, mas de uma manobra cuidadosamente orquestrada para lhe tirar tudo o que possuía. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro muito mais sinistro do que um simples mal-entendido familiar. Stan, disse Dale com a voz agora firme e imbuída de uma nova determinação. Quero que você amplie a investigação. Quero tudo o que você puder encontrar sobre Carl Henderson. Seus negócios, sua vida pessoal, todas as suas conexões. O propósito que antes cintilava nele agora brilhava com mais intensidade. Não se tratava mais apenas de limpar seu nome. Tratava-se de expor a verdade, de desmantelar essa elaborada e cruel farsa e mostrar ao mundo o que Susan e Abby realmente haviam feito.
A audiência preliminar começou em uma pequena sala de tribunal sem janelas, o ar denso com um cheiro de papel velho e café requentado. Dale sentou-se à mesa da defesa, sentindo o peso frio e estéril do sistema judiciário oprimindo-o. A juíza, uma mulher estoica na casa dos 60, olhou para ele com uma expressão que não revelava nada. Abby foi a primeira a depor. Parecia frágil, quase etérea, num vestido azul claro, com o cabelo preso num coque simples. Sua voz era suave a princípio, tremendo levemente, antes de ganhar uma força tranquila enquanto narrava sua história. Lágrimas brotaram em seus olhos, convincentes e oportunas, enquanto descrevia o suposto relacionamento especial e a tentativa de beijo. Ela falou com detalhes arrepiantes, pintando um retrato de Dale como um predador calculista, corroendo a confiança que depositara nele. A atuação foi impecável, aprimorada pela repetição. Susan estava sentada na primeira fila, um exemplo de apoio materno inabalável, com a mão repousando delicadamente nas costas de Abby enquanto ela deixava a arquibancada. Seu olhar nunca encontrou o de Dale, permanecendo fixo na filha, um escudo silencioso de solidariedade. Em seguida, Greg Olsen, o terapeuta, depôs. Ele falou em tom ponderado e profissional sobre o sofrimento de Abby, seu trauma e a coragem que ela teve para se manifestar. Sua linguagem clínica conferiu uma aparência de credibilidade inegável às alegações, transformando a performance de Abby em um fato comprovado medicamente. Stan, o advogado de Dale, abordou Abby para o interrogatório com cautela. Ele precisava navegar pela delicada linha de questionamento sem parecer insensível ou agressivo, uma tática que poderia ter consequências desastrosas perante o júri. Ele destacou pequenas inconsistências, uma ligeira variação no horário em que ela alegou que o incidente ocorreu, uma descrição vaga da planta da cozinha. Abby simplesmente atribuiu essas discrepâncias ao trauma, com os olhos arregalados e inocentes, solidificando sua narrativa de uma vítima lutando contra memórias dolorosas. A promotora, uma jovem e perspicaz mulher chamada Sra. Henderson, retratou Dale como um oportunista manipulador. Ela falou sobre a posição de confiança que ele ocupava, seu acesso a uma adolescente vulnerável, a traição de um laço familiar. Cada palavra parecia um prego cravado em seu caixão. Dale sentia os olhares do júri sobre ele, suas expressões uma mistura de dúvida, suspeita e puro desgosto. Ele manteve a compostura, as mãos firmemente entrelaçadas sob a mesa, embora por dentro estivesse fervilhando com uma mistura volátil de raiva e desespero. Stan então chamou suas testemunhas de caráter. Clientes de longa data, homens e mulheres que Dale aconselhara por anos, falaram sobre sua honestidade, sua integridade e sua bússola ética inabalável. Colegas atestaram seu profissionalismo constante, mas seus depoimentos calmos e factuais pareceram empalidecer, quase desaparecer, diante do peso emocional das lágrimas de Abby e das declarações clínicas de Olsen. A lógica, ao que parecia, não era páreo para a emoção crua nos limites estéreis do tribunal. Após longa deliberação, a juíza proferiu sua decisão. Com base nos depoimentos apresentados, o tribunal considera haver provas suficientes para que um júri as analise. Este caso seguirá para julgamento completo. As palavras pairaram no ar. Um golpe final e devastador. Dale saiu do tribunal com o peso da decisão sobre os ombros, sabendo que sua luta estava longe de terminar. Sua vida, como ele a conhecia, estava agora irrevogavelmente ligada à implacável máquina da lei. No corredor movimentado, um encontro tenso e silencioso. Susan e Abby esperavam perto dos elevadores. O rosto de Susan era uma máscara de pedra, seus olhos frios, desprovidos de qualquer reconhecimento. Abby mantinha a cabeça baixa, evitando seu olhar. Nenhuma palavra foi trocada, mas a mensagem era clara. Não havia volta. Stan deu um tapinha reconfortante no ombro de Dale. Não acabou, Dale. Isso era esperado. Lembre-se, nós temos essas pistas. As finanças de Susan, Carl Henderson. Vamos apresentar nosso caso no julgamento. Vamos mostrar a eles a verdade. As escolhas custosas da vida se desenrolam de maneiras inesperadas, às vezes com consequências devastadoras. Fique até o final para ver como tudo termina. Dale olhou para seu advogado e depois para as figuras de Susan e Abby que se afastavam. Uma determinação renovada se fortaleceu dentro dele. Ele se recusava a deixar que sua vida fosse destruída por uma mentira. Não se tratava mais apenas de justiça. Tratava-se de sobrevivência.
Ele lutaria com todas as suas forças para expor a verdade. O investigador de Stan, um meticuloso ex-detetive da polícia chamado Frank, entregou o relatório crucial uma semana após a audiência preliminar. O dossiê era volumoso, repleto de documentos corporativos, extratos bancários e fotos de vigilância. A principal conclusão: Carl Henderson, o incorporador imobiliário local, estava altamente endividado, à beira da falência. Seus projetos recentes haviam fracassado e seus credores estavam à espreita. Henderson e Susan, continuava o relatório de Frank, haviam recentemente embarcado em um novo empreendimento comercial, uma empresa de fachada pouco disfarçada criada apenas 3 meses antes. Ela exigia um capital significativo, capital que Susan, por meio de saques incomuns de sua conta conjunta, estava fornecendo. As peças começaram a se encaixar. Então veio a prova decisiva. Frank havia encontrado uma cópia do acordo pré-nupcial que Dale e Susan assinaram anos atrás, um documento padrão que protegia o considerável patrimônio de Dale em caso de divórcio. Ele insistira nesse acordo quando se casaram, por ter visto amigos perderem tudo. Um divórcio comum deixaria Susan com uma indenização confortável, porém limitada, muito aquém do que ela claramente desejava. Uma nova e arrepiante teoria surgiu, articulada por Stan, com uma expressão sombria no rosto. A falsa acusação não se tratava apenas de expulsar Dale de casa. Era uma estratégia calculada para contornar completamente o acordo pré-nupcial. Uma condenação criminal, especialmente por um crime grave, devastaria Dale financeiramente, permitindo que seus bens, incluindo a casa, se tornassem parte do patrimônio conjugal e, portanto, acessíveis a Susan por meio de processos cíveis ou, pior ainda, por herança, caso o impensável acontecesse. Stan então confirmou os detalhes da apólice de seguro de vida. Uma quantia substancial, contraída apenas algumas semanas antes das acusações, com Susan como única beneficiária. A mente de Dale, agora uma máquina analítica, começou a ligar os pontos. O desespero financeiro de Carl Henderson, o caso de Susan com ele, o acordo pré-nupcial que impedia um divórcio simples, os grandes saques, o novo empreendimento comercial, a apólice de seguro de vida e, finalmente, a acusação falsa meticulosamente elaborada. Era uma tempestade perfeita e diabólica. Um ex-colega do Morgan Stanley, agora aposentado, ligou para Dale com cautela. "Ouvi algumas coisas sobre Susan, Dale", murmurou ele, insinuando um boato de que Susan vinha demonstrando interesse em vender a casa mesmo antes de Dale ser acusado. Disse que estava buscando um novo começo, que queria viajar. As peças do quebra-cabeça não estavam apenas se encaixando, estavam se encaixando com uma velocidade alarmante. A equipe de Stan também investigou a fundo a vida digital de Abby. Eles descobriram postagens em redes sociais de apenas algumas semanas antes da acusação. Fotos dela rindo, flertando com confiança com um novo círculo de amigos, com uma linguagem corporal aberta e relaxada. Isso contradizia a imagem de uma garota assustada e traumatizada que ela havia apresentado no tribunal. Mais incriminadora foi uma série de mensagens de texto entre Abby e sua melhor amiga, Sarah. Uma troca de mensagens em particular chamou a atenção. "E vai ser incrível, Sarah", Abby escreveu. "Um grande plano. Vai mudar tudo para nós." "Nós?", Sarah respondeu. "Você e sua mãe?" Ou, a resposta de Abby, "Só espere, nós vamos ficar bem." A ficha caiu para Dale com a força de um soco físico. Abby não era apenas uma peça manipulada. Ela era uma participante ativa, uma conspiradora. Prometeram a ela uma parte dos despojos, uma fatia da vida que ela tanto almejava. O engano a sangue frio de sua enteada, combinado com a traição calculada de sua esposa, parecia uma ferida mais profunda do que qualquer lesão física. A tristeza de ser acusado foi substituída por uma clareza arrepiante. "Nós os temos", disse Stan com a voz calma, mas firme, erguendo a pasta grossa. "Isso estabelece um motivo claro, Dale. Motivo financeiro. Podemos argumentar que se trata de uma conspiração para fraudá-lo e Courtney Potts, em última instância, cometer atos criminosos." Dale sentiu uma determinação gélida tomar conta de si. A tristeza inicial da traição lentamente se transformou em um desejo ardente e implacável por justiça. Não se tratava mais apenas de provar sua inocência. Tratava-se de expor a mentira cuidadosamente construída por eles, de derrubar seu castelo de cartas. Ele passou horas com Stan, planejando meticulosamente a estratégia.
como apresentar as provas sem parecer vingativo, como fazer o júri enxergar os fatos concretos por trás do teatro emocional. Eles se concentraram no rastro financeiro, nos documentos, no registro documental inegável. Isso, argumentava Stan, seria irrefutável, exporia a verdadeira natureza da conspiração. A verdade, esperavam eles, finalmente seria ouvida. O julgamento recomeçou com um tom diferente. Stan, agora munido do relatório do investigador, agiu com uma precisão calculada. Começou apresentando provas do relacionamento secreto de Susan com Carl Henderson. Fotos, registros telefônicos e os alarmantes relatórios financeiros de Henderson foram projetados na tela grande. Stan expôs metodicamente as crescentes dívidas de Henderson e a empresa de fachada que eles haviam criado, ligando claramente os recentes saques substanciais de Susan à necessidade desesperada de capital de Henderson. Em seguida, veio a apólice de seguro de vida. Stan exibiu o documento na tela, seus termos claros e concisos. Esta apólice, declarou ele, com a voz calma, porém firme, foi contratada pela Sra. Miller, em nome do Sr. Miller, apenas algumas semanas antes de essas alegações virem à tona, com um pagamento que aliviaria o significativo sofrimento financeiro do Sr. Henderson e, por extensão, da Sra. Miller. Ele deixou a implicação pairar no ar, um claro incentivo financeiro para um desfecho horrível. Susan foi chamada a depor por seu próprio advogado, mas o interrogatório de Stan começou imediatamente. Ela negou qualquer irregularidade com a voz tensa, alegando que estava apenas buscando apoio emocional de Henderson durante um momento difícil em seu casamento. Tentou minimizar as transações financeiras, classificando-as como investimentos pessoais, nada mais. Stan a pressionou, suas perguntas como golpes cirúrgicos precisos. Ele a encurralou com inconsistências em seu depoimento, as datas exatas dos saques não coincidindo com os motivos declarados, o cronograma da compra da apólice de seguro feita antes de quaisquer dificuldades supostamente terem se agravado. Ele apresentou as provas dos empreendimentos comerciais fracassados de Henderson, sugerindo que Susan não estava apenas buscando apoio, mas desesperada por uma tábua de salvação financeira, uma solução que um substancial pagamento de seguro ou os bens de Dale convenientemente proporcionariam. A compostura de Susan, geralmente tão cuidadosamente mantida, começou a ruir. Então, para surpresa de Dale, Abby foi reconvocada ao banco das testemunhas. Sua habitual postura de vítima confiante havia desaparecido, substituída por um nervosismo visível. Stan, com um tom surpreendentemente gentil, começou a interrogá-la sobre sua atividade nas redes sociais. Ele mostrou fotos dela flertando descontraidamente com amigos, rindo, um contraste gritante com a garota retraída e medrosa que ela havia interpretado. Ele então apresentou as trocas de mensagens de texto entre Abby e sua amiga. O comentário sobre o grande plano, a afirmação de Abby de que nós vamos nos dar bem, pairou no ar, um vislumbre inegável de seu verdadeiro estado de espírito antes das acusações. A compostura de Abby se desfez. Seus olhos se voltaram para Susan, depois para Stan, suas respostas ensaiadas vacilando, sua voz falhando. Ela gaguejou, se contradisse, sua fachada cuidadosamente construída desmoronando sob o peso de suas próprias palavras. A voz de Stan baixou, tornando-se quase compassiva. Abby, você foi coagida a fazer essas acusações? Prometeram-lhe algo em troca do seu testemunho? Uma parte, talvez, dos consideráveis bens do seu padrasto? A promotoria imediatamente protestou, alegando que a linha de questionamento era inflamatória e especulativa. Mas Stan, baseando-se nas provas financeiras, argumentou com sucesso sobre a relevância da motivação financeira, ligando o grande plano de Abby diretamente ao potencial ganho monetário. O juiz, após alguns instantes de reflexão, permitiu que as perguntas fossem mantidas. Dale observava, um lampejo de pena por Abby misturado à raiva ardente de sua traição. Ela era apenas uma criança, manipulada, sim, mas também cúmplice por vontade própria. O preço de suas escolhas seria imenso. As expressões do júri mudaram. A certeza inicial, o julgamento silencioso, deram lugar à dúvida, à confusão e, por fim, a uma crescente suspeita. Seus olhares agora se moviam frequentemente entre Susan, Abby e Dale, tentando conciliar os depoimentos emocionados com os fatos frios e concretos que estavam sendo apresentados.
Stan então desferiu o golpe final e devastador. Ele revelou a existência do acordo pré-nupcial. Explicou em termos claros e concisos como um divórcio comum limitaria o acesso de Susan aos bens de Dale. Mas uma condenação criminal contra Dale, especialmente por um crime grave, anularia efetivamente esse acordo pré-nupcial, expondo todo o patrimônio de Dale a ações cíveis e, potencialmente, ao controle total de Susan. As peças do quebra-cabeça, antes dispersas e aparentemente sem relação, agora se encaixavam para todos no tribunal. Uma trama calculada, meticulosamente planejada, movida por ganância e desespero. A implicação arrepiante do que Susan e Abby tinham a ganhar e do que Dale tinha a perder pairava no ar. Dale sentiu uma mudança palpável no ritmo, uma respiração coletiva vinda da galeria. Um vislumbre de esperança, tênue mas inegável, acendeu-se dentro dele. A verdade, finalmente, poderia prevalecer. Número de palavras: 887. A última e devastadora peça do dominó foi Carl Henderson. Stan o chamou ao banco das testemunhas. O homem, agora visivelmente suando sob as luzes do tribunal, sua arrogância habitual substituída por um tremor nervoso. Sob o interrogatório implacável de Stan e enfrentando possíveis acusações relacionadas aos seus negócios, Henderson admitiu, a contragosto, seu caso com Susan. Sua voz, quase inaudível, confirmou o relacionamento romântico que alimentara grande parte da farsa. Henderson confessou ainda seu profundo desespero financeiro. Seus negócios estavam falindo, seus bens pessoais esgotados. E sim, ele admitiu ter discutido opções com Susan a respeito dos bens de Dale. A palavra opções pairava no ar, um eufemismo para o plano calculado de se apoderar do que pertencia a Dale. A revelação causou um choque visível no tribunal. Susan, sentada na primeira fila, pareceu encolher. Seu rosto, geralmente tão sereno, empalideceu, e os últimos vestígios de sua fachada cuidadosamente construída desmoronaram. Ela parecia uma mulher que acabara de ver seu mundo inteiro explodir. Stan então reproduziu a gravação. Era uma ligação telefônica entre Susan e Henderson, obtida legalmente pelo investigador. O áudio estava um pouco granulado, mas suficientemente claro. A voz de Susan, fria e distante, discutia como eles lidariam com Dale, a logística para removê-lo e os potenciais benefícios financeiros assim que ele estivesse fora de cena. As respostas de Henderson eram igualmente arrepiantes, confirmando a natureza conspiratória de seus planos. O tribunal ficou em completo silêncio, o som de suas vozes preenchendo o espaço com uma palpável sensação de malícia. O caso da acusação desmoronou rapidamente. Sua principal testemunha, Abby, agora parecia não apenas pouco confiável, mas ativamente cúmplice, potencialmente cometendo perjúrio. O peso das evidências, a dura realidade da traição de sua mãe e o depoimento incriminador de Henderson se provaram demais. Abby, mais uma vez no banco das testemunhas, desabou. Sua compostura cuidadosamente mantida se estilhaçou, lágrimas escorrendo pelo rosto e seu corpo tremendo incontrolavelmente. Entre soluços convulsivos, ela admitiu. Sua mãe, Susan, a pressionara, a coagia. Prometeram-lhe uma quantia substancial com a eventual venda da casa, prometeram que seus fundos para a faculdade estariam garantidos, seu futuro financeiro assegurado. Com a voz embargada, Abby detalhou como Susan a havia instruído sobre os detalhes da história inventada, a hora exata do incidente, as palavras exatas que Dale supostamente usou, as tentativas fingidas de contato físico. Ela contou como ensaiaram a história, refinando-a até que soasse convincente, até que se tornasse uma mentira plausível. A verdade, crua e feia, foi finalmente revelada para todos ouvirem. Ao ver seu plano meticulosamente elaborado desmoronar, Susan tentou interromper. Abby, pare, você não sabe o que está dizendo, gritou com a voz embargada pelo desespero. Mas a juíza, com o rosto sombrio, silenciou-a com um olhar severo e autoritário. Senhora Miller, declarou a juíza, sua voz ecoando pelo silêncio do tribunal. E senhorita Miller, ambas estão imediatamente sob custódia por perjúrio e conspiração para cometer atos criminosos. Os oficiais de justiça agiram rapidamente, escoltando uma Abby chorosa para fora do banco das testemunhas e, em seguida, detendo uma Susan atônita e protestando. Dale os observou partir,
uma estranha mistura de vindicação e profunda tristeza o invadindo. A ameaça imediata havia desaparecido. Seu nome estava prestes a ser limpo, mas o panorama emocional de sua vida estava irremediavelmente destruído. Seu casamento, sua família, tudo o que ele havia construído foi despedaçado de forma irreparável. O tribunal permaneceu em silêncio por um momento, depois um murmúrio de sussurros irrompeu, a enormidade da traição, a crueldade do plano, sendo assimilada por todos os presentes. A juíza, com o martelo batendo no banco com um baque final e retumbante, arquivou formalmente todas as acusações contra Dale. Seu nome estava limpo. O fardo pesado que o esmagara por meses foi retirado de seus ombros, mas ele sabia que as cicatrizes emocionais permaneceriam abertas e profundas. Ele saiu do tribunal, os rostos antes hostis do público agora oferecendo olhares hesitantes e de desculpas. O sol lá fora parecia ofuscante, o ar fresco em seu rosto. Ele estava livre, mas o mundo para o qual caminhava era completamente diferente daquele que havia deixado. De volta ao quarto do motel, o zumbido baixo do ar-condicionado era o único som na vida agora vazia de Dale. Semanas se passaram, um turbilhão de pensamentos silenciosos. A traição, a perda da esposa, da enteada, da casa que construiu e da carreira que tanto prezava. Tudo perdido. Susan enfrentaria uma pena severa de prisão por perjúrio e conspiração. Henderson também responderia por sua participação. Abby, devido à sua idade e ao depoimento coagido, recebeu liberdade condicional e acompanhamento psicológico, sua reputação irremediavelmente manchada. Dale se demitiu do Morgan Stanley. A confiança em sua vida profissional estava tão abalada que não havia como reconstruí-la ali. Vendeu a casa colonial, incapaz de suportar as lembranças que pairavam em cada cômodo, e mudou-se para uma cidade menor mais a oeste, em busca de anonimato. Investiu seus bens restantes de forma conservadora, encontrando um trabalho tranquilo como consultor financeiro para empresas locais, uma existência modesta. A amargura persistente permaneceu, o constante porquê, a profunda injustiça. Refletiu sobre a fragilidade da confiança, as correntes obscuras que podiam correr sob a superfície mais calma do meio-oeste americano. Encontrou consolo em um pequeno grupo de apoio, compartilhando histórias de dificuldades. Lentamente começou a se curar, apreciando a simplicidade, a honestidade e novas conexões genuínas. Tornou-se mais reservado, mas também mais empático com as lutas silenciosas dos outros. Aprendeu a se perdoar pelo que não havia visto, aceitando que algumas traições simplesmente desafiam a compreensão. Sob o vasto céu do meio-oeste, Dale encontrou uma paz serena, um testemunho de que, mesmo no coração do país, o preço da traição pode ser devastadoramente alto. Esta triste história em áudio revela um conto devastador de infidelidade e traição no meio-oeste americano. Testemunha o desmoronamento de uma família enquanto um homem enfrenta falsas acusações, levando à descoberta de um caso extraconjugal dramático e a uma luta desesperada por vingança. Prepare-se para as consequências chocantes. Dando continuidade à comovente primeira parte, esta história mergulha na turbulência emocional de um homem cuja vida é virada de cabeça para baixo por uma trama ardilosa. Descubra os motivos ocultos por trás da falsa acusação que destruiu seu lar e sua reputação. Enquanto trava uma árdua batalha judicial, a verdade sobre a quebra de confiança de sua esposa e um relacionamento secreto vem à tona, revelando um esquema chocante. Esta história explora a ruína financeira que lhe foi infligida e sua busca incansável por justiça. É um olhar cru sobre um pesadelo suburbano, uma vida tranquila no meio-oeste americano, irrevogavelmente transformada e a força necessária para superar tamanha traição. As acusações foram retiradas, o alvoroço do tribunal se dissipou, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Voltei para o meu pequeno quarto de motel. O zumbido suave do ar-condicionado, um lembrete cruel do vazio na minha vida. Semanas se transformaram em meses enquanto eu processava a traição, a profunda perda de uma família que eu havia construído, de um lar que eu amava e de uma carreira à qual dediquei 2 décadas. Susan recebeu uma longa sentença por perjúrio e conspiração. Henderson também enfrentou as consequências de seus delitos financeiros e cumplicidade. Abby, apesar da idade, carregou o peso de seus atos, sua reputação destruída, enfrentando liberdade condicional e aconselhamento.
Nunca reconstruí completamente minha vida profissional da mesma forma. A confiança foi destruída de maneira tão profunda que não havia como remendar. A casa foi vendida e as lembranças eram dolorosas demais para serem revisitadas. Mudei-me para o Oeste, encontrando uma vida tranquila, um novo emprego e um pequeno grupo de apoio onde histórias de dificuldades e resiliência eram compartilhadas. Essa experiência me transformou, tornando-me mais cautelosa, mas também mais empática com as lutas silenciosas dos outros. Aprendi a me perdoar pelo que não vi, aceitando que algumas traições são simplesmente incompreensíveis. Sob o vasto e indiferente céu do meio-oeste, encontrei uma frágil paz nos momentos de silêncio. Minha história se tornou um conto de advertência, um testemunho de que, mesmo no coração do país, o preço da traição pode ser devastadoramente alto.